Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur Ferreira, estamos aqui no À Beira da Quadra, mais um vídeo do Tempo Técnico e hoje vamos falar de um assunto que a gente ainda não comentou no canal, que é a prática mental, com uma pessoa especial demais da conta, Tabata Gomes. Sou a Tabata Gomes, sou formada em Educação Física, meu mestrado e doutorado foi em Ciências do Esporte, na UFMG. O Arthur não sabe, mas eu já joguei vôlei, fui atleta de vôlei quando eu era adolescente, então cheguei a participar de competições escolares e algumas competições regionais representando o clube que eu treinava, mas nada de expressivo, mas foi uma grande oportunidade, é um esporte que eu gosto e respeito muito, assisto, utilizo nas minhas aulas de aprendizagem muitas das habilidades motoras do voleibol. Sou docente na Universidade Federal de Pelotas, não trabalho diretamente com a disciplina de voleibol, eu atuo na graduação com disciplinas da aprendizagem motora, mas os fundamentos do voleibol, as habilidades motoras do voleibol estão sempre presentes nas minhas aulas teóricas e práticas. Diferente da prática física, a prática mental é uma forma de se realizar a prática imaginando a ação motora. Então, o sujeito realiza a imaginação de uma habilidade completa ou mesmo parte da habilidade sem qualquer ação física, utilizando especificamente da imaginação, da formação desse movimento dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Já a prática física, diferenciando as duas, a pessoa, o aluno, o atleta, realiza a habilidade utilizando os grupamentos musculares, as articulações, de forma explícita. Então, por exemplo, um técnico de vôlei, ele consegue corrigir, fornecer feedback a partir de uma tentativa de prática física, mas o técnico não vai conseguir corrigir uma tentativa de prática mental. Não é possível, após a imaginação de uma tentativa, o técnico dizer, você errou, flexione um pouco mais os seus joelhos. Como o técnico saberá? Existem algumas formas que nós temos para conhecermos o que está sendo imaginado, e uma delas é bem simples. Após uma série de tentativas de prática mental, perguntar ao aluno ou ao atleta o que exatamente ele está imaginando ou como ele está imaginando, porque através disso é possível observar algumas características, e uma característica que é mais eficaz e mais utilizada é, após a sessão da prática mental, pedir o aluno para realizar a sessão de prática física, que é esperado que durante a prática física ele execute algo que ele reforçou durante as tentativas de prática mental. Então, se ele apresentar erros durante as tentativas de prática física, possivelmente esses erros estiveram presentes durante a imaginação, durante as tentativas de prática mental. E um terceiro e último tipo de classificação da prática mental é a prática combinada, que tem sido muito usado no ambiente esportivo. É a utilização, numa mesma sessão de treino, numa mesma sessão de prática, de tentativas de prática física e de tentativas de prática mental. Então, um exemplo, eu poderia solicitar ao aluno, ao atleta, para realizar uma série de toques, sendo que nessa primeira série, o aluno deveria imaginar 10 tentativas utilizando a prática mental. Ao final dessa primeira série, o técnico solicita que o atleta execute 10 tentativas de prática física. Então, nós teríamos nesse conjunto de 2 blocos de séries de 10 tentativas, uma prática combinada, sendo o primeiro bloco constituído por tentativas de prática mental e o segundo bloco por tentativas de prática física. Existem 3 formas mais viáveis, que são fixadas aí dentro dos estudos de prática mental, que é a autoverbalização, uma delas,
Não é tão usada nos treinamentos por ser cansativa, mas existe e apresenta efeitos, que é quando o técnico pede ao atleta para, enquanto está imaginando a habilidade, por exemplo, uma tentativa de manchete, de recepção. Enquanto esse atleta imagina toda a sequência de movimentos, toda a sequência de ações, ele é paradinho ou sentado na quadra, no chão da quadra, ou sentado na arquibancada, ele vai se imaginando, executando essa manchete e vai verbalizando cada parte desse movimento que ele está imaginando. Então, essa é uma forma, é autoverbalização. Por que ela não é tão usada? Porque num contexto de prática, de treino, dificilmente nós trabalharemos com um atleta. Então, se eu tenho ali 15, 30 atletas na prática e eu peço cada um para verbalizar, mesmo que a arquibancada seja enorme, mesmo que eu tenha mais de uma quadra enquanto espaço, se torna inviável, porque um atleta começa a ouvir a verbalização do outro, então isso pode interferir diretamente. Além disso, se eu preciso que metade do treino seja utilizando, por exemplo, a prática mental por autoverbalização, ou que seja 5 ou 10 minutos, o atleta começa a cansar, porque fica verbalizando o tempo todo. Então, eu quero destacar que existe esse tipo de prática, ele funciona, mas ele não é tão efetivo ou tão aplicável quanto comparado aos outros dois. O outro tipo é utilizar da prática mental na perspectiva ideomotora, é quando o aluno, o atleta, se imagina realizando a ação na primeira pessoa, ou seja, sentindo as ações do movimento durante essa imaginação. Então, um exemplo, eu estou imaginando a realização de uma cortada, então eu já realizei o salto, e eu estou me imaginando batendo na bola, realizando o contato físico da mão com a bola. Nessa perspectiva ideomotora, quanto mais preparado e quanto mais adaptado à prática mental o atleta estiver, mais ele sente esses efeitos físicos, inclusive, da própria prática durante a prática mental. Então, por exemplo, pode ser que o atleta sinta a mão arder depois de imaginar que ele acabou de realizar o toque da palma da mão ali na bola. Então, essa perspectiva ou forma, né, de utilização da prática mental de forma ideomotora traz essa condição do próprio sujeito se imaginar executando a ação, sentindo os efeitos dessa ação, dessa habilidade. E uma terceira e última forma de prática mental é a prática mental por autoobservação. O nome já ajuda para a gente entender que o próprio sujeito vai se observar. Como que eu me auto-observo durante a prática? O sujeito se imagina na perspectiva de terceira pessoa. Como assim? O sujeito se imagina assistindo a sua própria ação. Então, é como se fosse um filme. Eu estou sentado na quadra, até mesmo fora ali da linha da linha de fundo da quadra, por exemplo, e me imagino realizando, olho para a posição lá do saque, onde eu estaria posicionado, e me imagino me assistindo, executando esta habilidade. Essa forma de prática mental, eu posso me imaginar na terceira pessoa, assim como eu posso imaginar uma outra pessoa. Então, por isso que se chama imaginação na perspectiva externa ou autoobservação, porque eu vou me assistir durante a prática mental ou assistir a ação de outra pessoa. A literatura vem nos mostrando que as três funcionam. A prática mental de forma ideomotora, ela tem trazido melhores efeitos em relação a melhor desempenho nas habilidades motoras de uma forma geral, não só pensando no voleibol, quando comparado à imaginação na perspectiva externa.
Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção, mesmo a literatura trazendo quais são as formas de prática mental, existem N estudos apresentando resultados positivos das 3 formas, mesmo eu destacando aqui a maior relevância da forma ideomotora, é muito importante que o técnico explique como se utiliza as 3 formas, permita que o atleta experimente tanto a forma ideomotora quanto a imaginação na perspectiva externa, na terceira pessoa, e em algum momento, inclusive, permita que o atleta escolha qual é a forma com a qual ele mais se identifica. Por quê? Porque a prática mental, ela pode ser utilizada, inclusive, momentos antes da competição. Então, por exemplo, foi avisado, as equipes já estão presentes no ambiente ali da competição, os árbitros estão se organizando, os atletas já estão prontos, uniformizados, aguardando o momento de começar, e pode ser que alguns atletas, ou até a equipe inteira, se o técnico assim solicitar, e às vezes o próprio atleta escolhe realizar a prática mental, às vezes até mesmo sem a intervenção do técnico, pode ser que o atleta inicie ali algumas tentativas de prática mental, justamente para que ele se permita realizar a prática, ainda que o jogo não tenha começado. Por quê? Porque a prática mental nos permite essa condição. Eu tenho a autonomia de realizar a prática mental quando eu quiser, preservando inclusive os grupamentos musculares, porque se a competição está próxima, já existe ali o período de aquecimento, importantíssimo, né, antes do jogo de vôlei. Então, alguns grupamentos musculares já estão acionados, mas não seria pertinente trabalhar muitas das habilidades motoras do voleibol e por muito tempo antes da competição, justamente para preservar todas essas partes do corpo que serão acionadas durante o jogo. Mas existe a possibilidade de manter esse atleta ou esse aluno com foco nas habilidades que ele vai executar, inclusive concentrado. Isso ajuda, inclusive, em relação à ansiedade. Tem atleta que fica, se sente muito ansioso, e uma forma dele não se fechar, mas dele se voltar para si em relação a continuar comprometido com o que vai acontecer, utilizando das habilidades motoras num contexto possível, permitido, uma vez que o jogo ainda não começou, ele está ali aguardando. Uma outra condição muito utilizada é quando o atleta se machuca, às vezes a lesão que ele apresenta o impede de participar de todas as fases do treinamento físico ali na quadra, ou às vezes o impede de participar de qualquer fase, né, em relação aos fundamentos, mas isso não impede, se ele está lesionado, de estar presente fisicamente no ambiente de treino, visualizando o que está acontecendo, entendendo o voleibol, inclusive, como esporte coletivo, né? Você desempenha as suas habilidades motoras, mas você depende do todo, né, do compartilhamento ali dessas habilidades com os demais integrantes da equipe. O técnico pode indicar, ou o próprio atleta pode escolher, imaginar várias tentativas de prática mental, sejam elas usando o bloqueio, usando a manchete, usando o saque, usando o toque, usando deslocamentos, usando deslocamentos inclusive em relação às posições de jogo. O atleta pode, inclusive, durante a prática mental, simular situações. Então, por exemplo, ele se imagina subindo para realizar uma cortada com um bloqueio duplo à sua frente. Então, diante disso, como ele deve concluir essa tentativa para que ele valorize essa bola e consiga fazer com que ela caia. Então, existem essas possibilidades de utilização da prática mental, não são únicas, mas são muito usadas. Então, reforçando, quando o atleta está machucado ou impedido de realizar a prática física, participar do treino também, mas utilizando de tentativas de prática mental, e utilizar da prática mental momentos antes do jogo, justamente para se manter concentrado, se manter comprometido com as metas individuais, comprometido com as habilidades que ele vai utilizar ali com os fundamentos do voleibol. Fala pessoal, terminamos por aqui o tempo técnico de hoje.
Na semana que vem a gente continua o papo com a Tabata. Não se esqueça de deixar o like aqui pra gente e de voltar na semana que vem para poder conhecer um pouco mais sobre prática mental. Valeu!